Você sabia que a maioria dos cristãos não possui o hábito da oração? E talvez esse seja um dos motivos pelo qual você clicou nesse vídeo. O Espírito Santo tem te convocado a orar mais e melhor. Mas por muitas vezes você pode ter dito, como eu já disse, eu não consigo, ou por que é tão difícil orar? Então, vem comigo que eu vou te mostrar um pouco do que aprendi com grandes homens de Deus, muito melhores do que eu, que me ensinaram preciosas lições sobre oração. Te louvo, Pai. A minha vida é tua. Ninguém experimentou milagres no seu relacionamento com Deus sem buscar primeiro. E também, gente, ninguém adquiriu o hábito da oração sem de fato começar a orar. Nós podemos ler livros, assistir vídeos, ver inúmeras pessoas testemunhando. Mas se nós não decidirmos começar e praticar, não vai adiantar de nada. Então, me conte aqui nos comentários como está a sua vida de oração hoje. O que você sabe que precisa melhorar. Como você hoje tem tido esse hábito ou não. Seja bem-vindo a esse canal, que você possa ser edificado através deste vídeo. Mas para a gente começar e desenvolver realmente o hábito da oração, é importante que primeiramente a gente entenda que o Senhor é bom, que é bom estar na presença de Deus, que não é algo ruim, cansativo, algo chato que eu vou ter que fazer, uma disciplina ruim. Não, é algo bom, é bom estar na presença de Deus, é doce estar na presença de Deus. Jonathan Edwards, em um dos seus sermões conhecidos, ele vai dar uma ilustração do mel. Que a gente pode saber que o mel é doce de duas formas. A primeira é da forma racional, porque alguém nos disse que o mel é doce, ele é bom. E a segunda é experimentando realmente, colocando dentro da nossa boca. E a gente dizendo, uau, eu provei e esse mel é doce. E aí Jonathan Edwards, acerca do relacionamento dele com Deus e de a gente conhecer a Deus de fato, ele fala, e eu vou ler para você, ele diz, sabia que era doce, mas não percebia o que isso significava de verdade. Eu sabia, mas não conhecia. Existe uma diferença entre ser da opinião de que Deus é santo e gracioso e sentir no coração o amor, a beleza, a sua santidade, a sua graça. Então existe essa diferença. Sim, hoje Deus quer dizer para você que é bom estar na presença dele. E Thomas Goodwin, um pastor puritano que viveu lá no século XVII, ele dá um exemplo que um dia ele viu um pai caminhando ao lado do seu filho. E em dado momento, aquele filho parou e pulou nos braços do pai. E o pai então o agarrou, beijou, abraçou. E ele faz uma reflexão. Aquele filho, antes e depois de o pai pegar no braço, ele era filho ainda, legalmente, de forma prática ele era filho. Mas no momento que ele pula nos braços do pai, ele experimenta da sua condição de filho, ele realmente desfruta da sua condição de filho amado. E é isso que Jesus quer ter com você, que você desfrute da sua condição de filho e filha amada dele. Ele quer ter esse tempo com você. Quando a gente vai com essa mente, tudo muda. A oração, ela se torna mais prazerosa, ela se torna algo melhor, porque eu estou indo encontrar o meu Pai. Eu estou indo desfrutar da minha condição de filha amada. Com base nisso, agora eu vou dar para você 5 dicas práticas de como orar mais e melhor. Mas também fica até o final, porque depois eu vou dar uma dica bônus para você que ficar até o final. Então vem comigo. E a primeira dica é: estabeleça um horário para você ter o seu momento de oração. Marque antes, pense com antecedência. Se a gente deixa para pensar no dia, qual horário eu vou tirar para orar, a gente não vai ter. As preocupações e as coisas do dia a dia vão nos sufocar. Então é importante que a gente estabeleça assim um horário. Sim, é importante orar sem cessar durante o dia todo, mas a Bíblia fala também lá em Mateus 6 para a gente ir ao nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. É importante a gente separar um momento de oração realmente. E tem tempo mínimo?
Bom, não tem tempo mínimo, o importante é orar, mas eu gosto de estabelecer um tempo mínimo para mim, para que eu saiba que mesmo nos dias mais corridos eu vou orar aquele mínimo ali. Então eu estabeleço assim, cara, eu vou sentar aqui, eu vou me ajoelhar, não sei, mas eu vou ficar aqui no mínimo 10 minutos, no mínimo 15 minutos por dia. Isso é importante. A gente começar com pouco, não tentar fazer muito, mas estabeleça um horário, é importante. E a segunda dica é comece por louvar a Deus, comece com louvor e gratidão. A gente começar com a mente focada em Deus é muito importante para ter um tempo de oração com qualidade. Porque se a gente já chegar com Jesus despejando coisa, ok, Jesus vai nos ouvir. Mas a nossa mente, ela não fica no lugar correto. A gente fica olhando mais para o nosso problema, para as nossas emoções. E a gente não vai acabar não orando a Deus realmente. Muitas vezes eu entrei num momento de oração só despejando minhas preocupações com Deus. E eu saí, às vezes, pior do que eu entrei. Por que isso acontece? Porque eu estava orando para mim mesma. Mas quando a gente para e começa louvando a Deus, olhando para quem Deus é, muda, a nossa mente muda. Um exemplo é a oração que Jesus nos ensina lá no Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele primeiro reconhece que Deus é meu Pai. Isso muda. Então você pode ir para frente de uma janela, você pode olhar para o céu e contemplar e louvar a Deus e dar qualidades, elogiar a Deus. Você pode colocar uma música, um louvor, se você é alguém mais musical. Eu gosto de colocar louvores às vezes e cantar louvores de louvor a Deus, em que a sua mente lembre quem Deus é, que Ele é seu Pai, que Ele te ama. Começar essa oração assim é uma dica assim, ó, pulo do gato pra você. E a terceira dica é: faça um diário de oração. Diário de oração não é algo, gente, novo. É algo que os cristãos fizeram ao longo dos séculos. Hoje a gente só conhece, às vezes, a biografia de alguns cristãos por causa dos seus diários de oração. Um exemplo é Agostinho, no seu livro Confissões, era o diário de oração de Agostinho. Graças a Deus a gente pode ter acesso a ele hoje. David Brainerd, a gente conhece como era a vida dele por causa do seu diário de oração. Escrever é importante. Nós falarmos com Deus. E como você faz na prática? Pega um caderno qualquer aí, coloque a data do dia. Hoje é dia tal, do ano tal. Coloque para você lembrar, porque depois você vai revisitar esse caderno e lembrar do que Deus fez. Nesse caderno de oração, você não vai colocar só pedidos e tópicos e pontuar, não. É o seu caderno com Deus. Ali você vai colocar louvores, elogios a Deus. Você vai declarar seu amor a Deus. Ou às vezes você vai interceder por pessoas, interceder por assuntos da sua própria vida. Mas é para ser um diário, não só onde você vai despejar pedidos. Pode ser assim também, mas eu tô aqui dando dica para você orar mais e melhor, né? E só de você ter um diário de oração, isso vai te ajudar a concentrar mais. A gente vive num mundo hoje que a gente desconcentra fácil. Eu sou assim também. Então o diário de oração me ajuda a focar, a concentrar ali, porque eu estou com uma caneta na mão. Você não precisa escrever tudo que você tá orando, né? Mas às vezes alguns tópicos, algo que você quer lembrar, cara, eu quero me lembrar disso daqui a alguns anos. Você então escreve. Isso é muito bom. Quarta dica é a oração na palavra. Você pegar um texto bíblico e orar em cima. Sim, essa é uma prática também fenomenal que revolucionou a minha vida de oração. Nada melhor do que orar na Bíblia, né, gente? Então, quando a gente lê um texto da Bíblia e a gente ora em cima dele, é como se a gente estivesse realmente conversando com Deus. É algo incrível. E um bom começo na prática é orar em salmos. Pegue um salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você responde esse salmo a Deus. Ó Deus, obrigada por ser o meu pastor. Me ajuda a lembrar que naquela situação que tu estás no controle, que tu és o meu pastor, entendeu? Isso é maravilhoso. Um bom início é Salmos. Você pode orar em outras passagens também. Faça isso. Eu vou gravar um vídeo depois só sobre esse assunto para ajudar você. E a quinta dica é a oração no Pai Nosso.
Você não sabe como ter uma estrutura de oração, como manter uma oração, o que orar em cada momento? O Pai Nosso é o exemplo que Jesus nos deixou. Não é que a gente tem que repetir aquelas palavras todas as vezes. A Bíblia também fala que não gosta de vãs repetições. Mas o Pai Nosso é uma boa estrutura de oração. Então ele começa reconhecendo quem Deus é, depois venha a nós o teu reino, Deus, que o teu reino esteja em mim, que eu faça a tua vontade. Aí você tem o momento das necessidades, do pão nosso de cada dia, ali você expõe as suas necessidades. Não nos deixe cair em tentação, você pede ajuda pelas tentações que você está passando. E assim você consegue ter um ritmo de oração. Então a oração do Pai Nosso, para você que quer orar mais e melhor, é também uma ótima ferramenta. E eu dei agora 5 dicas práticas, mas eu tenho uma dica bônus, que é essencial, e ela finaliza aqui essas dicas, que é: seja você, se entregue totalmente a Jesus na sua oração. E isso quer dizer de você não ter máscaras na sua oração. Não vá com palavras rebuscadas e sendo alguém que você não é. Jesus me conhece. Se arrependa dos seus pecados durante a sua oração, confesse seus pecados ali. Não tenha medo de pular, chorar, dançar. Por isso que é bom você ir para um quarto fechado. Isso não dá para fazer no ônibus, na frente de todo mundo. Por isso que a Bíblia fala: vá para o seu quarto para você poder ser você poder se desnudar realmente diante de Deus e chorar se preciso, e cantar bem alto e pular. É maravilhoso. Jesus nos conhece, Ele é nosso Pai. Desfrute desse momento, dessa qualidade de Deus, que Ele é um Deus real, pessoal, e Ele quer ter um tempo com você. Nós vimos agora então essas 5 dicas práticas, mais uma dica bônus. E o meu desejo é que você tenha cada vez mais uma vida de oração melhor e com mais tempo de qualidade com Jesus. Jesus quer ter um relacionamento com você, sim. E se esse conteúdo foi relevante para você, te ajudou, te edificou de alguma forma, não se esqueça de curtir esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas, e de comentar aqui embaixo também qual dessas dicas práticas você mais gostou, que você vai buscar praticar, e se possível, tente praticar todas, porque todas elas vão me ajudar a ter uma vida de oração mais eficaz. Que Deus te abençoe!